Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Tudo que é Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. A paz de Jesus, pode se sentar. Repita comigo: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. Amém. Você crê nisso? Eu também creio. A nossa meditação hoje vai ser baseada em duas situações. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola. Gravem esse nome, para você que conhece, para você que não conhece. Fundador da Companhia de Jesus, dos Jesuítas. Para você saber quem foi Santo Inácio, o que significa na igreja hoje, o Papa Francisco é jesuíta, é dessa congregação. E também eu vou usar a palavra, no meio da pregação, sobre a cura do cego Bartimeu. Porque hoje Deus nos chama a refletir sobre a nossa humanidade em Deus. O que tem a ver a nossa humanidade diante da misericórdia de Deus. E tem coisas acontecido na nossa vida de igreja que deixa muita gente confusa. Eu, particularmente, diante de alguns questionamentos, confesso para você que não tenho tido respostas. E muitas das nossas lideranças, grandes lideranças, são questionadas por algumas coisas e não conseguem responder muitas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade e no nosso meio. E na nossa caminhada de igreja, quando a gente começa a falar aqui na frente, a gente é questionado ainda mais para dar resposta para algumas coisas, como se a gente tivesse resposta para tudo, e nós não temos. Por exemplo, a pessoa se converte, vem para a igreja, vem para o grupo de oração, começa a frequentar com ardor carismático, pentecostal, missionário, muito forte, e de repente, durante a caminhada dela, algo ruim acontece. Um exemplo, uma pessoa morre, uma tragédia na família, uma pessoa boa na família, e de repente vem aquela avalanche de coisas ruins, e a pessoa se questiona: por que, meu Deus? Eu confiei tanto em Ti, eu confio tanto em Ti, e por que nesse momento que eu agora avanço na minha conversão, na minha espiritualidade, por que tenho tido tantas provações? Por que isso? Talvez isso tenha acontecido com você hoje, já aconteceu, e se não aconteceu, se não está acontecendo, eu tenho uma notícia: vai acontecer. Porque a vida em Jesus é assim. A nossa caminhada aqui é essa. E tem gente que pensa que a conversão significa felicidade total, ausência de problema. A Juliane até parece que a gente conversou antes, né? Porque tudo que ela encaminhou aqui na preparação é justamente o que nós vamos falar hoje. Essas necessidades que nós temos de responder aos nossos sofrimentos, na nossa humanidade. Eu tenho certeza que você, como um bom cristão, já fez essa pergunta: por que, meu Deus, eu tenho que passar por isso que eu estou passando? Por quê? E você percebe que muitas pessoas conseguem a explicação na palavra, nas experiências, mas tem coisa que ninguém consegue explicar. Às vezes uma pessoa boa,
está fazendo um bem, até mesmo um bem maior para uma comunidade. De repente ela entra num avião e o avião cai, a pessoa morre, tudo acaba. De repente a pessoa entra num carro, vai pregar a palavra de Deus, como uma irmã nossa de Cianorte, recentemente, ia pregar um retiro, ia pregar um encontro, ela e o esposo no carro, acidente, o marido consegue sair do carro, a mulher morre carbonizada. Restou isso aqui da mulher, em cinzas. A única coisa que sobrou no carro da nossa irmã lá de Cianorte foi a palavra de Deus. Se vocês virem a foto, a palavra de Deus, a Bíblia, está intacta, mas tudo acabou, tudo virou pó. Mas por que, Deus? Por que isso com essa pessoa? Ela estava indo pregar a sua palavra. Nós temos outras histórias aqui mesmo na nossa comunidade, né? O pessoal da comunidade de Sião, lembra? Dos nossos irmãos que morreram em acidente há muitos anos, também estavam em missão. E tantas pessoas assim, às vezes em missão. Lembra da dona Zilda Arnes, no Haiti? Trabalhando, fundadora da Pastoral da Criança, uma santa. Lá no Haiti, de repente acontece uma tragédia, perdemos dona Zilda. E aí, Deus, onde o Senhor está? O Senhor que quis isso? Qual a explicação para todas essas coisas que acontecem na nossa vida? E que hoje aconteceu, amanhã outras acontecerão. E se a gente não tem uma fé centrada no nome de Jesus, a gente fica louco. Ou a gente fica louco, ou a gente fica ateu, descrente. Por isso que eu conclamei a você a proclamar o senhorio de Jesus logo no início dessa pregação. Porque isso na sua vida, na sua fé, na sua crença tem que estar muito claro. A quem você segue? A quem você deposita a sua confiança? Em quem você deposita a sua confiança? É em Jesus? É em Jesus de Nazaré? Sim? Repita, sim. Totalmente em Jesus? Então maravilha, resolvido o problema. Essa minha angústia que eu partilhei com você, está solucionado o problema. Resolvemos a questão que eu trouxe para você hoje. Você crê em Jesus, Jesus é teu Salvador, e tudo está com Ele, para Ele e por Ele. Agora tem uma outra coisa, meu irmão. A gente crê, só que o caminho dessa espiritualidade não é fácil. E mesmo no caminho concreto, sabendo que Jesus é o meu Salvador, proclamando isso, eu corro o risco de cambalear. E nesse cambalear, eu corro o risco de tropeçar. E nesse tropeçar, eu corro o risco de ir para o inferno, que é o pior das situações, a pior das situações. Então me diga uma coisa, como é que é o caminho até a salvação plena? Como a Ju falou, né? Até o último dia, até o último minuto, eu diria, até o último segundo, não apenas ao último dia, mas como chegar até o último segundo ali com Jesus e não cambalear e não tropeçar. E por isso daí eu trago a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, jesuíta, fundador dos jesuítas. A espiritualidade inaciana nos orienta o seguinte: primeira coisa, nós temos a espiritualidade carismática, que é uma bênção de Deus, movimento carismático. Eu trago hoje uma experiência que contribui, que soma, que não substitui, uma não anula a outra, mas são as riquezas da igreja. E é Deus querendo falar para a gente também no tempo de hoje, pela figura do Papa Francisco que está aí, por exemplo. Então Santo Inácio de Loyola, que viveu lá 1500, Idade Média, ele propõe o seguinte: vamos fazer uma série de exercícios. E esses exercícios, eles pedem que você se conheça, que você faça questionamentos. Quem você é, o que você vive. E para você começar a entregar a tua vida espiritual, concreta, para Jesus. E nessa entrega espiritual, que você vai fazer nesse exercício diário de contemplação interior, você começa a identificar algumas coisas que você antes
nunca imaginava que você possuía. Por exemplo, uma pessoa egoísta. Você é egoísta. Só que você é o último a reconhecer o seu egoísmo. Todo mundo na sua família sabe que você é egoísta. Que você não divide nada, que você não compartilha, que você é avarento, que você não divide comida, dinheiro, nada. Extremamente egoísta. Mas você não reconhece. Para você, você é a melhor pessoa do mundo. Então Santo Inácio diz o seguinte: eu preciso ter o autoconhecimento para prosseguir. E nessa entrega para Jesus, proclamar o senhorio de Jesus na minha vida, eu preciso fazer este processo de conhecimento. Porque senão eu proclamo hoje, proclamo com toda veracidade, mas amanhã, quando eu caio nas minhas fraquezas humanas, caio diante os meus pecados, os meus erros, eu cambaleio, tropeço e corro o risco de ser uma pessoa descrente. Porque quando você se deparar com o seu problema, a sua deficiência, você vai correr o risco de falar assim: onde é que estava o Senhor? Por que eu não reconheci isso antes? O Senhor não é o Deus que cura, que revela, que liberta? Por que só agora isso veio? Por que tantos problemas? Por que tantas desgraças cometidas por mim? E muitos dos nossos perdem a fé neste conhecimento. Então, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de encontrar com a sua pobreza. Não tenha medo. Não tenha medo de mostrar para Jesus quem é você. Quem é o Fernando, quem é a Maria, a Isabela, o André, o Anderson. Não tenha medo. Você é você. Então, a partir disso, vamos começar esse processo de renovação. Renovação carismática, no mais profundo do seu ser. E vamos encontrar Jesus, e esse Jesus que nunca vai sair de mim, porque eu nunca vou sair dele. Nós encontramos um equilíbrio entre o eu humano e o Deus, verdadeiro Deus, em Jesus de Nazaré. Havia um jovem que tinha um amigo de 21 anos, e esse jovem foi criado numa família católica, uma família muito religiosa, eu diria até ortodoxa, muito metódica, ia à missa, confessava. E o melhor amigo desse jovem, de 21 anos, pegou o carro, aquela situação, foi para a estrada, morreu de acidente. E esse jovem, que estava num momento bom da sua espiritualidade, questionou profundamente Jesus. Por que o Senhor me tirou o melhor amigo que eu tinha aqui? Por quê? Então ele não se conformava com aquela morte, não se conformava com aquela situação. E ele viveu um tempo, um período de deserto muito grande na vida espiritual dele, pensando até fazer esse esquecimento, essa opção por esquecimento de Deus. No entanto, aparece uma amiga da faculdade, lá na faculdade, num lugar não muito propício para esse tipo de coisa. E ele partilha essa experiência, essa angústia dele. E a amiga dele fala assim, também era muito amiga do jovem que morreu, fala assim: olha, eu tenho louvado a Deus pela morte do fulano. Tenho louvado a Deus, porque ele foi muito bom, ele nos ensinou muito. Então ele passou por aqui, deixou muita coisa boa. Naquela palavra, naquela frase, esse cidadão se converteu. Ele falou: é isso que eu precisava ouvir. Estava claro, mas eu não enxergava. Deus mandou ele, viveu conosco 21 anos, cumpriu o tempo dele aqui, evangelizou, tocou os nossos corações e foi. Mas daí outra pergunta: mas e o acidente? Quem provocou? Foi Deus? Esse Deus é mau? Provocou o acidente? Uma dúvida cruel, não tem resposta. Como é que vai responder isso? Quem ousa responder isso? Eu pergunto para você, quem aqui ousa a responder? Então tem coisa que na fé a gente não precisa ficar neurótico. A gente confia, fé é confiança.
Deus me mostrou que aquele meu irmão jovem de 21 anos tinha muito que me ensinar. Me ensinou, passou por mim, foi. O resto, as teorias, o que pode ter acontecido, não cabe a você, meu irmão. Viva. A espiritualidade daciana diz o seguinte: caminhe, enterre, viva o luto, viva o processo de luto, do sepultamento, ressuscite em Jesus e volte para a estrada. É uma opção, é fé. Muitos dos nossos estão paralisados nos velórios. Muitos de vocês. E a morte, eu sei que não é fácil, porque eu também passei por isso, e vamos passar. Vamos passar. Mas muitos de vocês, muitos de nós, estou com você, nós estamos nos velórios. Que tal fazer essa experiência de dar um passo, ir ao encontro desse Jesus que você proclamou, porque esse Jesus está ressuscitado. Ele é ressurreição. Ele é ressurreição. E Ele tem o melhor para a sua vida. Ele só tem coisas boas. Outro exemplo, jovem também. O jovem que veio no grupo Raio de Luz, no grupo de oração, fez até o primeiro anúncio, se converteu lá no primeiro anúncio, proclamou o senhorio de Jesus na vida dele. Mas a grande angústia da vida dele não era sentimental, sexual. A angústia dele era financeira. Ele tinha um problema financeiro sério. E na conversão dele, alguém falou para ele que Jesus resolveria esse problema também. O problema foi resolvido. Ele acreditou e começou um processo de caminhada no grupo de oração. Mas passaram 6, 7 meses, veio a crise e a família inteira perdeu o emprego. E daí ele perguntou: onde é que está Deus? Que Deus é aquele que proclamaram para mim no primeiro anúncio, que garantiram para mim, uma pessoa garantiu para ele, que também era o Deus da prosperidade. Ele colocou Deus em xeque. Esse projeto de evangelização é falho. E esse menino correu o grave risco de cambalear, tropeçar e se afundar. Mas veio alguém na vida dele, um profeta, um anjo, e o alertou. Falou assim: Deus não é o Deus da prosperidade financeira constante. O nosso Deus, Ele tem uma finalidade. O Deus de Israel, o seu Deus, tem uma finalidade: é a sua salvação. Jesus é a sua salvação. Outras coisas podem ser acessórias e momentâneas. Prosperidade financeira pode ser momentânea. A tua estabilidade, a minha saúde física, ela é eterna? É momentânea, é temporal. A tua saúde física é temporal, não é eterna. Então quem te ensina que o nosso Deus é esse Deus da resolução plena de todas as coisas aqui, este ensinamento está errado. Isso não é verdade, isso precisa ser corrigido. O nosso Deus é o Deus da salvação. Ele quer a tua salvação, a tua salvação. Evidentemente que quem caminha em Jesus já come os manjares de Deus aqui, a palavra não mente, e a gente tem vivido essas experiências. Entendeu? Tem muitos dos nossos irmãos que andavam fora de Jesus e quando se converteram, houve uma mudança radical em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Mas isso não é a minha base da espiritualidade. A espiritualidade, eu tenho que estar focado. É a minha salvação. É para isso que Deus quer. Deus te quer para te ver lá no céu. Pobre, você rico, você com saúde, você sem saúde.
Um filósofo escocês, ligado aos jesuítas, nesse diálogo com os inacianos, com Santo Inácio, com a comunidade de Santo Inácio, um dia colocou um problema diante desses questionamentos. Mas me diga uma coisa, então qual que é a verdadeira religião? Porque eu vou num grupo, eu vou no momento, um fulano diz isso, um fulano diz aquilo, e há uma confusão na nossa cabeça. Qual que é a verdadeira religião? Daí, o filósofo apresentou duas defesas: a religião verdadeira e a religião ilusória. Eu gostaria muito que você gravasse isso no seu coração. Depois o vídeo fica na internet, se você quiser rever essa pregação, grave isso. E grave isso para a sua vida de igreja. A religião verdadeira e a religião ilusória. Veja a resposta. A religião ilusória, o filósofo diz o seguinte: não tenha medo não, não precisa ter medo. Confie em Deus e Ele cuidará para que nenhuma das coisas que você teme lhe aconteça. Por exemplo, desemprego, falta de saúde, problema de saúde, morte. Então, meu Deus, eu confio e não vou ter desemprego, nunca vai faltar saúde, nunca vai morrer ninguém da minha família. Religião mentirosa. Mentira. Religião verdadeira: não temas. As coisas que você tem medo provavelmente acontecerão, mas elas não devem ser temidas. É forte demais. Você tem medo do quê? De perder a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a lei da vida. Estamos falando da perca de morte, por exemplo, da perca da vida, Isso vai acontecer. Na religião verdadeira, os profetas, aqueles que anunciam verdadeiramente o caminho de Jesus, falam: isso vai acontecer, mas não tenha medo. Isso não é o fim. Jesus quer a tua salvação. Isso dá um alívio para a tua vida. A religião mentirosa vai te enganando e colocando coisas superficiais e mentirosas. Religião mentirosa: lute para ter o melhor emprego, para ser o melhor profissional, para ter o melhor salário. Não tenha medo da competição. Vá em frente. O mercado é assim. Invada o mercado. Não invada o mercado da Marisa, mas invada o mercado capital, né? Faça tudo. Seja o melhor. Seja a liderança. Religião mentirosa. Mentira! Mentira! E o duro que a nossa argumentação é difícil de fazer, porque enquanto a gente vem aqui no grupo de oração proclamar, o mundo proclama 24 horas as mentiras do inimigo de Deus. Você vem aqui na igreja 1h30 por semana, na missa, enquanto o mundo 24 horas proclama essas mentiras. Então a proclamação da verdade, ela precisa ser feita com eficiência, com autoridade. E você precisa abrir o teu coração para o que é verdade e o que é mentira. Jesus quer uma coisa de você, que é a tua salvação. É a tua salvação. Amém? Agora vamos então para o cego Bartimeu. O que ele entra nessa história? Peguem comigo, Marcos. Evangelho de São Marcos, segundo São Marcos 10:46. Então talvez alguém esteja perguntando assim: então me dá uma palavra aí que possa me esclarecer, me facilitar esse caminho.
reconhecer esse Jesus que você está falando aí como Deus verdadeiro, que me dê essa segurança nessa caminhada. Marcos 10, 46 ao 53. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Mestre, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Muitos de vocês já ouviram muitas pregações sobre essa passagem. Palavra da salvação. Glória a vosso Senhor. Muitos de vocês já ouviram. Nós já ouvimos demais pregações em cima dessa passagem do cego, da cura de Bartimeu. O que eu quero destacar aqui, lembrando da espiritualidade de Santo Inácio que eu trouxe para vocês hoje nessa meditação, nessa reflexão. O que Bartimeu, o que o episódio de Bartimeu nos conta? Ele era cego, ele não via, não enxergava, não tinha visão, estava na multidão. Jesus passou, muito barulho, muito barulho. O cego identificou a presença de Jesus. Muitos sabiam que Jesus estava ali. Como vocês, muitos de vocês aqui proclamaram Jesus, proclamam Jesus, sabe que Jesus está ali, sabe que Jesus está com você. Mas o cego, ele que não tinha visão alguma, ele proclamou uma frase que coloca toda a fé dele em Deus, na divindade de Jesus de Nazaré. É a palavra, é a frase: Filho de Davi. Ele poderia ter falado Jesus de Nazaré, apenas Jesus Nazareno, Jesus, mas ele fala Filho de Davi. Isso significa que o cego reconhece ali que Jesus é da árvore de Davi. Ele é da descendência de Davi, como a profecia falou desde o Antigo Testamento, que o Messias viria de Davi. Então ele é o filho de Davi, ele é Deus encarnado, ele é homem, ele é Deus, e é nesse Deus que eu acredito. Ele é o filho de Davi, cura-me. E Jesus vai, chega até ele, pergunta e fala: a tua fé te salvou. Como Jesus sabia que aquele homem tinha fé? Porque ele ouviu, filho de Davi, ele me reconheceu. Muitos estavam chamando de Jesus, ponto final. Ele falou, filho de Davi. O cego falou isso. Às vezes você não é cego, mas tem miopia, outras doenças oculares aí. Tem problema na visão? Sabe o que é isso, não é? Usa óculos. Às vezes você não é cego, mas você tem uma dificuldade de enxergar o senhorio de Jesus. Quem usa óculos aqui, levanta a mão. Olha só. Então vamos pegar vocês, por exemplo, uma multidão
de problemáticos visuais, né? Com problema na visão. E Jesus passou aqui, Jesus está passando. Você está enxergando Jesus ali? Ah, não, não é Jesus. A pessoa que não é cega reconheceu Jesus, mas não identificou nele Deus. Passou batido. O problemático, que é você, viu, falou, não, não deve ser, não vou dar bola. O cego, físico, falou, não, é Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o filho de Davi. Eu quero isso. Eu quero essa água nova, essa água viva, essa fonte inesgotável de amor. E ele grita. E daí eu fico um pouco pensativo assim, quando eu pergunto para você, você crê que Jesus é o teu Salvador? Daí você fala, eu creio. É um problemático visual, auditivo ou verbal, ou pior, tem problema na fé. A tua fé não está definida, você não está resolvido. Então você quer ser uma pessoa resolvida na fé? Assuma Jesus como o teu único Salvador, o teu Deus, Ele que cura, que liberta, que pode dar muitas coisas boas, materiais também, mas a finalidade dele é a tua salvação. Então, neste sentido, hoje nós vamos rezar para isso, para nesse caminho espiritual de você se conhecer, de você saber quem você é, os teus problemas, os teus podres, pedir para que Deus, o Espírito Santo de Deus, tire a tua cegueira. E se você tem problemas na visão, que Ele conserte isso. Conserte o teu coração avarento, o teu coração mesquinho, aquilo que no teu coração provoca cegueira, aquilo que na tua cabeça provoca cegueira, aquilo que te impede de reconhecer Jesus como Salvador, de fazer essa entrega total ao senhorio de Jesus, total, todas as áreas da sua vida. E o mais bonito é que quem se reconhece humano, pecador, sabe que até o último segundo, Ju, até o último dia, haverá pecado, haverá cambaleio, haverá perigo de tropeço, até o último segundo. Mas a partir do momento que eu falo, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Jesus, o Jesus filho de Davi, o Jesus que cura, esse que eu creio, filho de Maria, que foi morto, que ressuscitou, que mandou o seu Espírito Santo, que está comigo, que está conosco, que fala pelos profetas. Esse Jesus nunca te deixará desamparado, nunca. Provavelmente vocês vão se decepcionar comigo, é igual a filosofia do filósofo que eu coloquei aqui. Provavelmente eu vou me decepcionar com vocês, lideranças do grupo, mas com Jesus não há decepção, com Jesus não há falha, não há essa decepção humana que nós temos um com o outro, não há. Eu te digo isso como verdade, verdade. Em Jesus não há essa falha de misericórdia, não há essa decepção. Coloque a sua vida totalmente nos braços do Pai nessa noite e vá a caminho. Não fique parado no velório, não fique parado no luto, não fique parado na tua separação, você que separou, divorciou. Não, preciso de um sinal para resolver o meu problema. Coloca-se a caminho. Faça igual o cego Bartimeu, grite se for o caso, grite alto se for o caso, mas não fique parado aí não. Vá em frente. Chega disso.
Chega de chegar aqui no banquete de oração, de cura e libertação, há 2 anos a mesma história, você pedindo oração. 2 anos. Chega disso, por favor, pelo amor de Deus. Tenha autoridade, receba a autoridade em nome de Jesus e proclame na sua vida uma nova experiência em Deus. Faça isso. Feche seus olhos. E comece a entregar agora o seu dia. Como foi o seu dia hoje? As tuas experiências positivas, as tuas experiências negativas, aqueles atos que você foi vítima, aqueles atos que você vitimou, aqueles atos que você foi corrompido, mas também aqueles atos que você corrompeu. E vai colocando todas essas experiências que você teve no dia de hoje diante de Jesus. E o exercício espiritual, que também é nosso, carismáticos, pede que diante das tuas demandas você comece a interceder, você comece a orar por esses acontecimentos. Então você reze. Nós vamos rezar juntos, mas você reze por tudo isso que você viveu hoje, que você tem vivido na sua vida nesses tempos, nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Peça agora que o sangue poderoso de Jesus visite a tua história, visite aqueles acontecimentos mais traumáticos da sua existência, visite os teus medos, visite o medo da morte, o medo do desemprego, o medo do desamparo, o medo da separação dos seus. Coloque a saudade, coloque esse sentimento de falta, esse buraco que está no teu coração, que precisa de algo que você não consegue identificar o que é. E eu te digo, falta Deus. Começa a pedir que o Espírito Santo preencha esse buraco, esse vazio, com o amor dele, com o amor de Jesus. Você que vive uma enfermidade, por acaso você tem vivido essa dúvida espiritual? Coloque para Jesus, não é pecado não. Coloque para Jesus: Jesus, ultimamente eu não tenho confiado em Ti, eu tenho duvidado do Teu poderio, do teu senhorio. Coloque para Jesus e vá rezando agora. Reza no teu coração, mas também tente verbalizar, coloque para fora. Sim, Jesus, visita-me. Jesus, visita. Jesus, Visita, filho Senhor, de Davi, filho de Davi, tem compaixão de tem mim. compaixão de mim, Senhor. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, visita-me. visita-me, Jesus. Venha, nesta Jesus. hora. Vem, Jesus. Eu sou igual ao cego Bartimeu, Vem, Senhor. não estou enxergando nada, Jesus. Sim, Jesus, vem. Não estou ouvindo nada, estou Passa na surdo, minha vida, Senhor. estou gago, não Jesus. consigo falar, Jesus. Sim, Senhor, vem. Venha, Jesus, se Vem, aproxime Jesus, de mim. agora. Toca-me, Senhor. Me mostra, Jesus. Me mostra, Senhor. Me contaram Canta forte! que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder Para ressuscitar, e fazer o paralítico andar. canta forte! Renasceu! Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder.
Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Abraça a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: Jesus, filho de Davi, te cura. Jesus, filho de Davi, Ele te salva. Ele quer a tua salvação. Jesus, filho de Davi, Ele quer a tua libertação. Jesus, filho de Davi. Fala isso para a pessoa. Jesus, filho de Davi. Proclame isso. E vai cantando. E vai agradecendo a Deus. Louve a Deus por essa noite de cura, de libertação, de revelação, de profecia. Vai louvando a Deus, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa noite, Pai. Louvado seja o teu nome por esse grupo de oração. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que está acontecendo nessa noite, Jesus. Maravilha, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado Amém. seja Jesus. Bendito seja o teu E vamos nome. gritar. Senhor. Vamos gritar, né? Jesus, Jesus, filho de Davi, filho de Davi, tende compaixão de mim. tende compaixão de Eu mim. estou aqui. Eu estou aqui. Olhe para mim. Olha para mim. Jesus, Jesus, filho de Davi, filho de Davi, tu és o meu Senhor. tu és o meu Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma Para vez. sempre Jesus, seja filho louvado. de Davi. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Nós vamos dar uma salva de palmas agora a Jesus.